Como vocês sabem, existem muitos mistérios fascinantes do universo em estrelas e galáxias distantes. Só que alguns desses mistérios podem ser observados sem precisar ir muito longe. Olá, pessoal! Existem alguns desses corpos celestes misteriosos bem perto de nós. Um exemplo disso é Jápeto, uma das luas mais peculiares do Sistema Solar. Mas o que torna essa lua tão interessante? Bem-vindos ao nosso canal. Como sempre, vamos dar uma olhada mais detalhada. Então, hora de começar o nosso vídeo. Este é o Jápeto. Jápeto foi o segundo satélite descoberto ao redor de Saturno. Foi descoberto em 16 anos após Titã, em 1671. O grande astrônomo Cassini foi o primeiro a descobri-lo. Depois disso, Cassini descobriu mais 3 luas ao redor de Saturno: Rhea, Dione e Tétis. No entanto, essas não serão abordadas nesse vídeo. O diâmetro de Jápeto é de aproximadamente 1.491 quilômetros. Entre as muitas luas de Saturno, apenas Titã e Rhea são maiores do que essa lua. Jápeto está localizado a uma distância considerável de Saturno e leva 79 dias para completar uma órbita ao redor de Saturno. Atualmente é considerada a 24ª lua mais próxima de Saturno. Geralmente, quando essas luas são descobertas em outros planetas, no início elas não parecem despertar muito interesse. No entanto, descobertas surpreendentes podem surgir posteriormente através de pesquisas. Por exemplo, inicialmente não sabíamos que Europa tem um oceano abaixo de sua camada de gelo, que Titã possui uma hidrosfera completa composta de hidrocarbonetos e que Tritão tem vulcões de gelo. No caso de Jápeto, porém, foi diferente. Cassini já havia percebido que essa lua tinha um comportamento em comum. Quando Cassini descobriu essa lua, já se sabia que Júpiter tinha várias luas e que Saturno também tinha uma. Essas luas estavam localizadas a oeste ou a leste do ponto de vista do planeta. Em outras palavras, a visibilidade das luas variava dependendo da posição em sua órbita. No entanto, Jápeto não seguia essa regra. Quando Cassini observava essa lua, havia momentos em que ela estava localizada a oeste de Saturno ou até mesmo completamente invisível. Esse mistério intrigou o grande astrônomo por 34 anos. Em 1705, quando já estava com 80 anos de idade, o idoso Cassini finalmente descobriu a resposta, apenas 7 anos antes de falecer. Naquela época, embora os avanços fossem mais lentos do que hoje em dia, ainda assim, 34 anos era considerado um longo período, mesmo para aquele tempo. Com o avanço da tecnologia de processamento de vidro, foi possível criar telescópios mais poderosos do que aquele com a qual Cassini descobriu essa lua. Quando Cassini olhou para Saturno com um telescópio de última geração naquela época, ele viu Jápeto a leste de Saturno. E descobriu que quando essa lua estava nessa posição orbital, sua luminosidade diminuía em 2 magnitudes. Essa foi a razão pela qual Jápeto não foi encontrado a leste de Saturno no passado. Os telescópios antigos não tinham poder de resolução suficiente. Cassini interpretou que a razão pela qual Jápeto muda de brilho é porque um de seus hemisférios é mais escuro que o outro. Embora Jápeto esteja sempre com a mesma face voltada para Saturno, a face voltada para a Terra varia. Quando essa lua está a oeste de Saturno, ela mostra a face brilhante para a Terra, e quando está a leste, mostra sua face escura. Pesquisas posteriores confirmaram a teoria de Cassini. A primeira imagem perfeitamente capturada de Jápeto foi tirada pela sonda Voyager 1 em 1980, mas foi a sonda Cassini, enviada um quarto de século depois, que teve sucesso ao realizar uma investigação detalhada. Atualmente, a maioria dos dados que temos sobre Jápeto é baseado nas informações coletadas pela sonda Cassini. 2 hemisférios. Como mencionado anteriormente, a característica mais marcante de Jápeto é a grande diferença de brilho entre seus 2 hemisférios. O hemisfério escuro é conhecido como lado da frente, ou seja, o lado que está na direção da órbita do satélite. Se compararmos esse satélite a um navio, a metade escura corresponderia à parte da proa.
O hemisfério brilhante, ou o lado de trás, corresponderia à parte da popa do navio. A fronteira entre os hemisférios é irregular e não coincide com o meridiano que separa os hemisférios. Em outras palavras, pode-se dizer que Jápeto se assemelha mais a uma bola de tênis do que a um ovo de chocolate dividido por uma linha reta no meio. Os polos de Jápeto são brilhantes, enquanto o hemisfério do lado de trás apresenta uma região escura próxima ao Equador. A área brilhante é maior do que a área escura e ocupa quase 60% da superfície de Jápeto. Além disso, é interessante observar que as imagens detalhadas capturadas pela sonda Cassini mostram uma fronteira nítida entre as regiões claras e escuras. Se pudéssemos ficar em uma das extremidades do hemisfério brilhante, apenas 30 metros à frente já estaríamos na área escura. Não há uma zona intermediária ou área cinzenta. Existem apenas regiões brancas e pretas, ou mais precisamente, brancas e marrom escuro. Como Jápeto é uma lua de gelo, é natural pensar que originalmente ela era brilhante. O hemisfério escuro é simplesmente uma camada de poeira acumulada na superfície dessa lua. No entanto, de onde veio essa poeira? Embora haja outras luas que também apresentem diferenças de brilho entre os hemisférios, como Europa, a diferença de brilho não é tão grande. Apenas Jápeto possui uma diferença tão significativa entre os hemisférios que tornou difícil sua observação. Talvez as pistas para resolver esse mistério estejam nos corpos celestes próximos a Jápeto. Jápeto está localizado na parte externa, distante do próprio planeta Saturno, juntamente com outras luas. Essas luas não foram formadas in situ como as luas internas, mas foram capturadas por Saturno após sua formação. Por esse motivo, muitas dessas luas têm órbitas retrógradas. É possível que a poeira proveniente dessas luas tenha se acumulado na superfície de Jápeto. E ao longo de bilhões de anos, isso pode ter moldado sua aparência atual. A Grande Muralha. Graças às imagens capturadas pela sonda Cassini, foi possível confirmar que a superfície de Jápeto possui outra formação geológica peculiar. Ao longo do Equador, cercando essa lua, havia uma encosta muito alta, semelhante a uma parede de gelo, que se estende por mais de 13 quilômetros de altura e mais de 20 quilômetros de largura. Essa parede se estende ao longo da região equatorial, tanto na metade brilhante quanto na metade escura de Jápeto. Essa parede lembra a Grande Muralha de Game of Thrones, porém a sua origem ainda é envolta em mistério. De acordo com uma teoria, essa lua é composta internamente de gelo, e que essa parede pode ser uma abertura que conduz do interior até a superfície. No entanto, não sabemos ao certo como essa abertura se formou. Embora tenhamos encontrado muitas luas de gelo, não há nenhuma semelhante a essa. Talvez Jápeto tenha tido uma velocidade de rotação mais rápida e um tamanho um pouco maior no passado. Com o tempo, a velocidade de rotação de Jápeto diminuiu, e ela se sincronizou com o período de órbita ao redor do planeta, assim como muitas outras luas, e o próprio Jápeto também encolheu. Dessa forma, essa grande parede em forma de dobras pode ter se formado. No entanto, ainda não sabemos porque não vemos algo semelhante em outras luas do Sistema Solar. Além disso, existe outra teoria que sugere que essa parede é resultado de antigos subsatélites de Jápeto. Teoricamente, assim como os planetas que orbitam estrelas podem ter suas próprias luas, as luas de um planeta podem ter suas próprias luas também. No entanto, as órbitas desses subsatélites são extremamente instáveis devido às influências de corpos celestes como planetas, outras luas, o Sol e planetas vizinhos. Em outras palavras, há muitos elementos imprevisíveis que afetam suas órbitas. Acredita-se que o subsatélite de Jápeto tenha se desviado de sua órbita, se aproximando de Jápeto e, eventualmente, colidido devido à gravidade. Como resultado, esses subsatélites formaram uma espécie de anel ao redor de Jápeto. E esse anel pode ter se acumulado exatamente na região equatorial de Jápeto, onde ocorreu a rotação. De acordo com essa hipótese, talvez estejamos observando os resultados desse processo como a Grande Muralha de Jápeto. E assim encerramos o nosso vídeo de hoje. Obrigado por assistirem até o final. Espero que tenha gostado desse conteúdo.
O mistério de Jápeto ainda aguarda uma resposta clara. Se pudermos investigar essa lua adequadamente usando a tecnologia moderna, talvez possamos encontrar essas respostas. E como é comum no mundo da ciência, essas respostas podem nos trazer novos enigmas. E para ficar por dentro das últimas notícias e descobertas espaciais, inscreva-se no nosso canal e adicione nos favoritos. Bom, pessoal, hora de nos despedirmos por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Pipa. Até lá, tchau, tchau!